E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um delicioso quibe de forno recheado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e fica comigo até o final, porque a receita está imperdível. Vou falar uma coisa para vocês, essa receita aqui é a minha janta. Mas aí o meu marido falou, mostra essa receita. Gente, eu já tenho essa receita aqui no canal. Mas aí ele fica, mas essa versão é o que você fala? A versão o quê? Isso é quibe de forno versão plus. Tá vendo? Quibe de forno versão plus. Eu costumo chamar de quibe de forno temperadão. Aí ele fala, não, é versão plus. 400 gramas de carne moída, e essa é a patinho. Uma cebola ralada no lado mais grosso do ralador. Um dente de alho ralado no lado mais fino do ralador, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de limão pepper. O limão pepper, ele já tem sal, tá? Então cuidado aí para você não salgar a sua receita. Aqui eu tenho uma colher de sopa de tempero do chefe. Ediva, onde você compra esses ingredientes assim diferentes? Gente, em casas de especiarias. Eu estou usando muito esses temperos assim desidratados, porque eles são maravilhosos. Não estraga rápido, sabe? Você coloca ali na vasilhinha e fica perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o meu setor desses temperos assim desidratados, tá vendo? Eu gosto muito de usar eles e compro assim, ó, pouquinho, você compra e preenche os vasinhos assim, só para que você tenha noção como é que eu estou fazendo. Estou fazendo propaganda não, tá? É só porque eu quero mostrar mesmo o kit para vocês. Esses potes são baratinhos. São baratinhos, eu paguei R$ 2,99 em cada um. E aí são de plástico, viu, pessoal? Aí por que eu fiz questão de mostrar isso aqui para você? Sabe por quê? Eu quero que você se sinta aqui bem pertinho de mim, porque isso aqui é minha janta, então a gente vai conversando, tá bom? Olha só, eu vou refogar a carne com 3 colheres de sopa de azeite. E esse é o nosso ingrediente secreto, uma colher de chá de fumaça em pó. Já me perguntaram, Ediva, qual o sabor que essa fumaça em pó dá? Gente, dá aquele sabor defumado, tipo substitui o bacon. Substitui o bacon, produção? Lembra um pouco o churrasco também. O churrasco, vocês vão amar. Usa aí, depois volta aqui e me fala. Agora, olha, use com moderação, para você não perder sua receita. Pega leve que o gosto é forte. É uma colher bem rasinha, olha. Vou misturar tudo, tá, pessoal? Eu vou levar para o fogo e vou refogar rapidamente aqui. Depois vou voltar para aqui e vou finalizar com pimenta biquinho. É um tipo de pimenta que não arde. Essa pimenta ela é maravilhosa. 10 azeitonas, eu cortei em cubinhos, assim. E vou finalizar com cebolinha e salsinha, depois que eles estiverem refogados. Prontinho, pessoal, a nossa carne já está completamente refogada. Agora eu vou finalizar com esses ingredientes e eu não vou levar mais para o fogo. Agora reserve e vamos para o próximo passo. Eu tempero aqui o nosso trigo de quibe. Aqui eu tenho 400 gramas. Gente, olha só, 500 gramas... Aqui tem 400. Pese para que dê certinho aí a sua receita. Eu preciso hidratar esse trigo e eu vou usar uma cebola e 500 ml de água. Eu vou bater a cebola aqui com a água. Agora eu vou aquecer esse caldo de cebola com 3 colheres de sopa de azeite. Pessoal, não é para deixar ferver não, tá? Só aquecer. Não misture com suas mãos. Use uma colher de pau, uma espátula, porque aqui você pode queimar a palma de suas mãos. Agora eu vou deixar hidratar. Passado esse tempo, fica bem farofinha. Gente, sabe o que é divertido de uma receita? É que você pode usar o ingrediente aí de sua preferência. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço para dar liga aqui, olha. Gente, tem duas coisas que eu coloco aqui.
eu faço um purê de batata e coloco aqui. Mas hoje eu não vou colocar o purê de batata. Eu vou colocar creme cheese ou requeijão cremoso. Aqui tem 200 gramas. Aí você, olha, não estou fazendo propaganda não, tá bom, pessoal? Olha, creme cheese, queijo cremoso. Aí você escolhe aí o que você quer colocar. 200 gramas é um potinho, sabe? Aquele potinho. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. Obrigada. Uma colher de sopa bem cheia de hortelã desidratado. Uma colher de chá de limão pepper e uma colher de chá de pimenta cominho. Tomate seco, uma colher de sopa bem cheia de tomate seco. 2 colheres de sopa de cheiro verde, esse daqui é a cebolinha e você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. Uma colher de sopa bem cheia de tempero do chefe. Edva, você não colocou sal na massa? Gente, o limão pepper, ele já tem sal. E lembre que o nosso recheio, ele tem sal, ele tem azeitonas. Então, assim, cuidado para você não salgar a sua receita, tá bom? Aqui eu estou untando uma forma com azeite. O tamanho da forma que eu vou usar, o comprimento dela é de 30 e a largura de 25, a profundidade 5 centímetros. Eu divido essa massa em 2 partes. Forro o fundo da forma. Pressione para que fique bem compactado, tá bom? Agora coloque 200 gramas de queijo mussarela. Agora pressione assim. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Olha só, escreve aí no seu caderninho. Dica de milhões. Ai, ai, gente. A gente aprende a coisa com essa internet, né? Olha só. Se você quiser adiantar a sua produção, você pode passar um plástico filme na forma e guardar na geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, você vai apenas tirar aqui e assar. Simples assim. E não me pergunte nos comentários se pode congelar desse jeito que está aqui, porque eu preciso da sua ajuda. Fala aqui para mim nos comentários. Você já congelou desse jeito? Gente, deixa eu falar para vocês, eu estou em constante aprendizado e eu não sei de tudo não, viu? Agora eu quero saber, você já congelou assim? Fala para mim. Eu também quero saber. Quer saber, produção, também? E desse jeito que está aqui, você já pode levar para assar. Lembrando que o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. O tempo de forno eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha decoração. Eu começo aqui. Gente, é só para marcar, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de requeijão cremoso. Agora eu vou levar para assar. Gente, que cheiro maravilhoso tá aqui, viu? Para acompanhar, eu gosto de fazer um caldo aqui, um suco de limão. Coloco um pouco de azeite
E agora eu vou experimentar. Gente, sempre que eu faço quibe aqui em casa, eu faço esse molhinho. E eu gosto de colocar hortelã, salsinha. Por que você não colocou? Porque eu não tenho. Acabou. Eu tenho essas embalagens aqui, embalagens de isopor. Essa daqui é a B2. Você pode usar também a B1. Para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho. Para esse tamanho aqui que eu cortei, para o tamanho dessa forma aqui, 6 pedaços desse tamanho aqui, tá bom? Aí você passa o plástico filme. Tenha o cuidado de não passar várias voltas, porque o cliente, ele come com os olhos. E aí tem uma coisa aqui que eu não posso falar para você, o preço de vendas, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!